Estamos de volta com o programa Eclético Mania, falando hoje com Orlando Augusto. Orlando Augusto, Existe uma idade cronológica, né? Existe uma idade de calendário, existe uma idade fisiológica e existe uma idade psicológica. Então, quando você, por exemplo, hoje, uma pesquisa recente apareceu que no Brasil já existe 51% das pessoas estão acima do peso. O peso, não estou falando só esteticamente, estou falando das influências que tem na saúde. sim. Só que hoje, pelo regime que se tem, pelo estilo de vida que se tem, continuando assim, não é só essa geração que está comprometida. A próxima geração está totalmente comprometida. A educação alimentar leva a isso. Então, quando você pega alguém que tem 46 anos e tem uma performance física de um atleta de 20 e poucos anos, significa que pode-se dizer que é um super. Eu tenho todos os indicadores de um atleta profissional, eu faço acompanhamento regularmente. Então, esse é um dos indicadores. Tem alguns indicadores físicos, mas tem comportamental, mental, tem algumas coisas que eu costumo praticar o seguinte: o que eu prego no treinamento, eu vivencio. Na sua vida? Exato, exatamente. Eu não vou pregar alguma coisa que eu não acredito. Eu não tenho congruência para falar de um assunto. Tem muita gente que é especialista no assunto, mas tecnicamente, mas ele não vive aquilo. Eu vivencio o que eu prego nos treinamentos. Quais são os resultados mais interessantes? Assim, são mais de 5 mil pessoas que passaram né, pelas suas mãos para adquirir esse conhecimento, esse tipo de treinamento. Quais são os resultados mais impressionantes que você lembra? Assim, os cases mesmo? Teve uma empresa ou teve uma pessoa? Então, eu ficaria horas aqui para falar de resultado, mas lembrando, no caso do mundo corporativo, empresas que cresceram na casa de 3 dígitos o faturamento, aumentou, triplicou o faturamento num curto espaço de tempo. Os resultados são sensacionais, porque o que eu prego é o seguinte: pessoas melhores, profissionais melhores. E eu cuido no treinamento das pessoas, não do produto, do serviço, da empresa. Das pessoas. As pessoas voltam transformadas. Quem resolve o problema da empresa são as pessoas. Exatamente, isso, exatamente. Então, no mundo empresarial é isso. Não é um nem dois, são muitos cases de sucesso. Entre as pessoas, você vê pessoas que depois a gente vai acompanhando, mandam um relato, tem depoimentos, até no próprio site tem depoimento, tem vários vídeos com depoimentos. Pessoas que literalmente mudaram de vida. Pessoas que estavam numa estagnação, de repente estavam morando no fundo do quintal da sogra de favor, a empresa colocou lá porque o cara é um gestor e o cara está numa situação bastante difícil, de repente ele comprou a casa dele, ele conseguiu a independência financeira dele. Tem casos que a pessoa emagreceu 17 quilos, 25 quilos, tem outros que voltou a estudar, tem um que tinha 60 anos e nunca tinha conseguido dirigir um carro, conseguiu dirigir, tem pessoas que param de fumar. Então, como o treinamento é aberto e a gente tem uma metodologia que conduz as pessoas a buscarem o que realmente interessa para ela, e não o que é para a empresa, e não o que é para terceiros, ou seja até para a própria esposa, é para ela primeiro. Sim. Quando a pessoa identifica qual é o propósito, o que realmente ela quer, ela encontra energia, ela encontra foco e as coisas acontecem. A transformação é bem bacana. Eu vou fazer uma pergunta meio de advogado do diabo, mas justamente para te dar a oportunidade de... Lógico. A pessoa, eu vejo assim, de alguma maneira, a pessoa tem que ter, entre aspas, fé. Ela tem que acreditar nesta mudança para poder virar uma chavinha. É um discurso, de tudo que você está falando, muito parecido até com, muitas vezes, com que igrejas fazem, né? Não, se você colocar tudo na mão de Deus, você vira uma chavinha e tem sucesso profissional, afetivo, amoroso. É uma chavinha que vira? Dá um estalo, dá um clique em algum momento ou não? Isso porque o treinamento, e nós vamos falar disso no terceiro bloco, ele é um treinamento de imersão. São 3 dias que você fica recluso àquele raciocínio. E é uma chavinha? Como que é? Como você lida com isso? Como a pessoa, o psicológico da pessoa trabalha? Se é uma coisa gradativa ou de repente faz clique e aí já mudou? Eu precisaria de 2 horas para explicar, mas vou sintetizar o máximo possível. Tem 3 minutos. Você é super-humano, você vai se sair bem. Obrigado. Na igreja, é bacana o trabalho que eles fazem. Tá. No entanto, eu acho, entre aspas, o que eu não concordo muito é colocar tudo na mão de Deus. Se for levar para o lado da religiosidade, eu não gosto de tratar o assunto porque é bastante polêmico. Sim. Apesar de eu ter religiosidade também. É assim,
Deus nos deu livre-arbítrio. Né? Cabe a gente caminhar com as próprias pernas. Né? Então não dá para jogar tudo na responsabilidade dele, você tem que fazer a sua parte. O treinamento é de imersão exatamente por isso. Tem gente que fez terapia 1, 2, 3, 4, 5 anos e não resolve, em 3 dias resolve, porque é imersão. Você entra lá dentro. Como que funciona as nossas escolas, os estudos? A parte cognitiva. 2 mais 2 é 4. Sim. É a parte racional. É assim que nós somos doutrinados o tempo todo. Só que, por exemplo, o que adiantou aquela tabela química, periódica química? Você não utilizou para nada. Então, 2 mais 2 é 4, faz sentido? Também utilizo. Eu dou as fontes, eu dou as pesquisas, da onde que veio, com comprovação científica. Tá. No entanto, tem um segundo nível, que é o nível emocional. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, seja ela um evento muito positivo ou muito negativo, isso marca a sua vida para sempre. Qualquer coisa que for um grande evento emocional, marca a sua vida para sempre. Isso pode marcar para ruim, como pode marcar para o bem. Então eu levo para esse nível nessa imersão. Absurdamente emocional. E depois tem um terceiro nível, que é um nível fisiológico. Que além de você entender, de fazer sentido, de, poxa, isso é legal, tem fundamento, é isso mesmo, ele não está tirando de nada, não é magia, não é... Não é o toque de vida dele, exato, não, é estudo. Exato. Tem uma ciência por trás, é bem bacana. O cara, ele entrou, ele resolveu, não foi eu que resolvi. Sim. Ele, durante o treinamento, ele pratica aquilo. Coisas que ele não conseguiu resolver durante muitos anos, ele resolve naquele momento. Isso dá poder. E depois a gente ancora isso no final com fisiologia. Todo o corpo dele, de uma certa forma, está alinhado com esse novo propósito. Trabalha a favor desse novo propósito. Exato. Aí fixa, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele ainda tem esse recurso. Não esquece mais. Entendi. A gente sempre que fala de curso de treinamento para executivo, para esse tipo vamos dizer, de líderes, e você mesmo falou, custa caro. Você falou, custa caro quanto? O que é caro nesse mercado? Eu não tenho essa referência. Então, é que não é que seja caro, é que não está acesso a todo mundo. Em função de alguns ofensores financeiros mesmo. Sim. Mas o investimento é extremamente baixo. Se for analisar, por exemplo, uma consulta num médico especializado num assunto, de ponta é R$500. Entendi. Você fica na consulta 20 minutos. O cara vai passar no hotel 3 dias, com almoço, com refeição, tudo, e ele vai sair dali, o retorno que ele tem, ele quantifica por 10 vezes o investimento que ele fez. Quanto custa? Mais de R$3 mil. Mas é um final de semana no resort aí, mais ou menos, é isso, não é? Exato. Não é muito mais e muito menos do que isso. Bacana. Nós vamos fazer mais um intervalo. O assunto é bem curioso, o assunto é interessante e como o próprio Orlando falou, é difícil de explicar todo o conteúdo, né, de psicanalítico, psicológico, físico, em 3 blocos de 8 minutos. Mas a gente está tentando aqui, a gente volta.